Quem nos acompanha online agora ou mais tarde, que Deus possa naturalmente abençoar vossas vidas e cada um de nós possa estar atento àquilo que o Espírito Santo poderá querer falar connosco. Queria pedir mais luz, se alguém me der, por favor, e também melhorar aqui o meu retorno, está meio estranho. Meus amados, é sem dúvida um tempo muito precioso. Podemos estar juntos de manhã com um bom grupo de irmãos e agora nesta experiência de fazer duas reuniões, que, como disse, poderá ser um domingo, 2 ou 3, como poderá ser mais, mas à partida, se naturalmente é possível, que brevemente também as medidas de contenção possam se alterar e nós iremos só fazer a nossa celebração das 10 da manhã. E quando tivermos a sala bem cheia, aí sim temos que abrir a segunda reunião. Queremos de facto lembrar que estamos reunidos aqui à sexta às 20h30, com as mesmas regras e princípios de contingência, de proteção uns dos outros e a gente desinfeta as cadeiras no fim de cada reunião. Temos uma lista de quem está presente, caso venha alguém a ser contaminado ou a estar ou a entrar e se detecte que esteve aqui, somos obrigados a dar às autoridades as presenças. Tudo isso está a ser visto. Se alguém lhe perguntar o nome é porque não sabe, é só para ficar lá no mapa, mas não o compromete com nada, mas é uma forma também de proteção a cada um de nós. De manhã pudemos falar algo que faz muito bem à nossa vida e hoje à tarde vamos falar algo que faz muito bem à nossa vida também. E queremos falar sobre a alegria e a importância do regresso à casa de oração. É qualquer coisa de importante, porquê? Neste tempo de contingência de quase 3 meses sem reuniões, é possível que alguns de vós e muitos até perdessem muito a vontade, porque o ser humano é um ser de hábitos. E muitas vezes os hábitos se alteram. E muitas vezes também o facto de estarmos tão livres, tão disponíveis em casa, a ver tantas coisas na internet, quem sabe você passou por algum lado que dizia aquela teologia barata e do inferno, que não precisamos de ir à igreja, cada um é a igreja, cada um Deus habita em nós, não tem a ver com cultos, isso é para sustentar estruturas, isso é não sei o quê, aquele tipo de conversa que vem do inferno e que muitas vezes afetam as pessoas menos apercebidas do conceito de Deus para a sua igreja. E por causa disso e porque também pude partilhar, alguns colegas até partilharam comigo o seu receio de haver algum esvaziamento, alguma perda de membresia por causa deste tempo. Eu creio que não vai haver, antes pelo contrário, vai haver aumento de pessoas, vão vir pessoas novas porque tivemos que fazer um trabalho de divulgação online, o que também gerou mais conhecimento por aí da palavra de Deus. Muita gente esteve disponível para ver muitos pregadores bons e maus, também teve tempo para ver coisas que afetam a sua fé, coisas que destroem a sua fé. Enfim, houve uma liberdade tão grande de tempo que muitos tiveram a oportunidade de se destruir como até se edificar. Espero que tu faças parte daqueles que se edificaram. Nós vamos falar sobre a importância da casa de oração, a importância do lugar, o lugar físico. Obviamente que muitas pessoas dizem nós somos o templo do Espírito Santo e vamos ver que sim. Muitas pessoas também dizem que Deus não habita em templos feitos de mãos de homens, também é verdade. Mas quando se usa uma verdade de Deus para destruir um propósito de Deus, chama-se isso mensagem do inferno. Deus tem um propósito, Deus quer que a sua igreja esteja reunida em seu nome. Deus, desde a Gênesis, desde o início da criação humana, o propósito de Deus foi unir as pessoas, foi haver uma união onde Deus pudesse ser exaltado, aprendido dele. E nós lemos isso ao longo de toda a história bíblica, aquilo que Deus fez por causa do templo. Tudo começou com o templo, o tabernáculo primeiro, em que o Senhor que mandou edificar um tabernáculo para o adorar, para sacrificar a Ele, para efetuar as celebrações ao Senhor. E nós encontramos o próprio Davi e tantos outros tão felizes quando iam à casa do Senhor. De olho que o salmista no Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E os nossos pés
manifestam dentro das tuas portas, ó Jerusalém, porque era em Jerusalém que foi edificado o templo. Primeiramente foi o tabernáculo no deserto. Ou seja, Deus tem como propósito que o povo se reúna também num lugar. Houve o tempo das sinagogas, ainda hoje existem. Houve o tempo que Deus edificou uma igreja a partir de Jesus, algo grandioso. E continuaram a ir ao templo, como nós vamos estudar ainda nesta tarde. Queridos amigos, nós irmãos, muitas vezes queremos, e eu costumo dizer que quem prega, quem ensina contra a igreja que deve estar junta, contra a estrutura da igreja, contra a unidade da igreja, contra o facto da igreja estar junta, achando que isso não tem qualquer valor espiritual, costuma-se dizer, eu chamo isso verdades com venenos. Porque dizer que somos o templo do Espírito Santo ou que somos o lugar onde Deus habita é verdade. Mas usar essa verdade, como disse ainda há pouco, para destruir um propósito de Deus, que é o propósito de uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que Deus quer junta para abençoar e proteger e ajudar a sociedade que o rodeia. Uma igreja que marca a cidade, marca uma nação. Quando essa verdade ela é usada para despropositar aquilo que Deus quis, chama-se isso uma verdade com veneno. Então que nós possamos usar a verdade de Deus para trazer bênção. Amém? Porque muitas vezes a verdade usada da forma errada pode fazer muito mal. E nós temos que saber usar a verdade de Deus para bênção. Dizer a uma pessoa que se pecar vai para o inferno é verdade. Mas dizer isto numa atitude de a destruir não é bom. Ou de a humilhar. Dizer que um prostituto está no caminho do inferno não é mentira. Mas também não vai ajudá-lo a encontrar o caminho do céu. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus. Pode dizer amém? Então, o que nós temos, como é que o salmista, ele iria dizer que teve tanta alegria, porque quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor, ele até diz, bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor, porque nos teus átrios há bênção, há alegria. Como é que Deus nos realça a sua palavra com um objetivo do próprio templo, em que o povo era bom estar junto? Não sei se você sabe, mas o templo foi destruído e desde os anos 70, mais ou menos, da era cristã, o templo onde o povo adorava, onde Jesus entrou, foi destruído. Mas está lá os muros, que chama-se Muros da Lamentação. Você não sei se sabe, mas ele vai ser reconstruído um dia. E Jesus irá estabelecer o seu trono. E ele se assentará em Jerusalém e celebrará no templo. E diz que as nações virão de todo lugar para adorá-lo naquele lugar. Se Deus não tivesse interesse na casa de oração, no lugar de culto, no sítio para a igreja se reunir, se Deus não quisesse que a sua igreja estivesse junta, Deus não teria dado tantos princípios e nos ensinado tantas verdades sobre isso. Amém? Então, o Salmo 134, ele conta uma coisa muito bonita. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Coisa linda, todas as noites. Levantai as mãos santas no santuário e bendizei ao Senhor. Que bom. Ou seja, Deus quer que o seu povo se reúna. Dizem alguns, esses tais profetas do diabo. Isso era do Antigo Testamento, mas já vamos ver o Novo. Isso era não sei o quê. Meus amados, Deus quer que tu venhas à igreja. Sabe que eu estou com esta meditação logo na primeira reunião? Sabe porquê? Porque muitos estão a desaprender a vir à igreja. Acham que podem ver os cultos online e são edificados. Acham que podem estar na igreja, podem fazer da sua casa a igreja. Claro que a nossa casa também é a igreja. Claro que eu sou templo, eu sou lugar onde Deus habita. Mas eu não posso substituir a minha igreja. Não posso substituir o meu pastor, não posso deixar de ter aquele a quem ora por mim, a quem me dá cobertura espiritual. Eu não posso fazer isso, eu estou no caminho do inferno se o fizer. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, vós, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Dá a ideia que iam ao culto à noite, não é? Se calhar se este fosse às 8h30, se calhar tínhamos mais pessoas. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. A igreja se junta, ela se une, não para criar estrelas, mas para
a falar da grande estrela que é Cristo. Amém? Não para fazer culto ao homem, mas para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Jesus, ele declarou que o nome que daria na nova era da igreja, que seria chamada casa de oração. Em Mateus 21:13, o Senhor Jesus disse, esta está escrito, e isto é uma coisa que já estava escrito no Antigo Testamento, mas que Jesus ratificou no Novo. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus estava tão aborrecido naquele dia, porque a sua casa, que era casa de oração. Porquê? Porque a igreja se reúne para orar. A igreja, ela deve estar unida num lugar também. A gente tem que orar em casa, sem dúvida. Jesus ensinou vós, quando quiseres orar, vão ao vosso aposento e ali em oculto orai a vosso Pai. Porque era hábito os sacerdotes, os grandes senhores daquele tempo, do tempo de Jesus, se pôr nas grandes praças e ali levantavam as suas mãos com as suas vestes reais e vestes especiais e ali faziam orações eloquentes, orações magníficas a falar a Deus e as pessoas olhavam e diziam, mas que homem santo. Mas ele também disse sobre o jejum, quando jejuardes, não é? Não jejueis para que o homem veja, mas vosso Pai, lavai a vossa cara, tirai as ramelas dos olhos, e o vosso Pai que está no céu, em oculto, vos recompensará. Então, a nossa habitação, o nosso lugar secreto, é também um lugar de culto, onde eu cultuo ao Senhor, onde eu oro ao meu Deus, mas a casa do Senhor é casa de oração. Por isso nós devemos vir aqui e orar mais do que o que temos orado. Devíamos aprender isso, devíamos voltar à Gênesis. Nós damos ênfase à palavra, damos ênfase ao louvor, mas há uma perda do hábito da oração. Quando convocamos um culto de oração, vem muito pouca gente. Alguns querem fazer guerra espiritual, querem ser muito espiritualistas, porque não querem orar, querem armar-se em profetas. E quando nós convocamos para estar em oração, em busca de Deus, como Ana, quando chegou ao templo e chorava babirrenho a pedir a Deus um filho, que foi confundida como embriagada. Mas ela estava em angústia, ela estava em pranto diante de Deus. E foi ali naquele lugar que ela recebeu o milagre. Irmãos, o povo eram 120 reunidos em nome do Senhor. Ali estavam no cenáculo, nem era no templo, mas estavam unidos em oração e o Espírito Santo desceu. Deus quer que nós compreendamos que Ele deseja que a igreja esteja junta para cantar, para louvar, para contribuir, para ajudar, como vemos no Novo Testamento, em Coríntios, o apóstolo Paulo a pedir ajuda às igrejas, quando vos reunis no primeiro domingo do mês, levantai uma oferta para as necessidades da igreja de Jerusalém, porque havia uma carência em Jerusalém, havia fome, havia dificuldade. Quando vos reunis, olha, fazei, até em Coríntios, ele pode dizer, vocês vos reunis e até tomais a ceia muitas vezes para mal, nem é para bem, porque vocês estão fazendo coisa errada dentro da igreja. Porque é que, se Deus não quisesse que nos unamos e estivéssemos juntos, então será que tínhamos estes exemplos? Estas exortações? Será que o padrão da igreja não se encontra no primeiro século, orientado por Jesus e seus apóstolos? Porque fomos edificados sobre os profetas, sobre Jesus e sobre os apóstolos. A igreja, o cristianismo, está edificado sobre esses princípios. Por que será que Deus chama a casa de oração? Porque é importante, como disse, estarmos juntos. Também há uma palavra que temos no Novo Testamento, que é a palavra congregação. Ou seja, Deus diz para nos congregarmos. E nós, como igreja, temos que aprender que é importante estar juntos. Não é em vão, meus amados, que a palavra congregação é bastante usada no Novo Testamento, na parte em que nós entendemos que a partir de Atos dos Apóstolos, em que a igreja se congrega, em que o povo se congrega, aparece muitas vezes a palavra. E em Hebreus 2:12... há um texto maravilhoso que diz, dizendo, anunciai o teu nome aos irmãos, cantai-lhes louvor no meio da congregação. Ou seja, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-lhe-ei.
louvores no meio da congregação. Ou seja, Deus usa esta palavra também através dos seus apóstolos para entendermos que precisamos de nos congregar. Amém? Espero que no próximo domingo, todos aqueles que faltaram neste, todos aqueles que não puderam estar, estejamos todos em peso. Amém? Para nos congregarmos, para termos a alegria de estar juntos, para podermos olhar uns para os outros. Infelizmente, muitas pessoas deixam a sua congregação por muitas razões. Uns porque não gostam de A ou B, porque são intolerantes ao pecado do seu irmão, são intolerantes ao erro do seu irmão, são bons a apontar os defeitos dos outros e por causa disso uns mudam de igreja, outros deixam a igreja, ou porque não gostam do pastor e por causa disso, meus amados, muitos perdem a sua salvação. Porquê? Porque deixam aquilo que é precioso. Ainda que tu desses toda a fortuna para a igreja e não viesses à igreja, tu estarias a errar. Não é o teu dinheiro que conta. O teu dinheiro é a demonstração da tua fé, da tua obediência e do teu amor. Mas não é o teu dinheiro que tu dás na igreja que representa que tu vais ser uma pessoa salva. Muita gente pensa que compra a salvação com dinheiro. O Senhor Jesus disse, através do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, que não é pelas obras que nós somos salvos, mas somos salvos pela graça, a graça de Deus. Mas também diz lá que somos salvos para as boas obras. Por isso que a igreja tem que fazer boas obras. Que nós possamos, como igreja, entender o projeto de Deus para cada um de nós. Em Hebreus 2:12, como lemos, nós podemos ver que, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Eu estou aqui a anunciar o nome de Jesus aos irmãos, aos meus irmãos. Posso muitas vezes não ter familiares com Deus no céu. Poderei morrer e não encontrar lá alguns familiares, mas vou encontrar os meus irmãos. Porquê? Porque o irmão é aquele que é filho de Deus. O irmão é aquele que deixou Deus mudar a sua vida. Então que nós entendamos este princípio. Em Hebreus 10:25 há um alerta perigoso, porque muita gente, e isto nos nossos dias estamos cada vez mais a encontrar mais situações destas. Não é novo. Mas hoje, com a liberdade, com a quantidade imensa de igrejas e pseudo-igrejas e congregaçõezinhas, as pessoas hoje, com muita facilidade, contrariam este versículo que nós vamos ler. Em Hebreus 10:25 diz, não deixando a nossa, diga a nossa, diga bem alto, como se tivesse aqui 1000 pessoas, não deixando a nossa, 1, 2, 3, a nossa congregação, como é costume de alguns. Isto foi escrito há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos já havia este problema. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Aleluia. Antes, e esta é a parte que a gente não gosta, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quase 2000 anos passaram. Diga comigo, quase 2000 anos passaram. E a palavra está tão eficaz e tão atual. A nossa congregação é o lugar onde estabelecemos como nossa igreja. Se, naturalmente, se estás numa igreja onde são mentirosos, o pastor é enganador, é prostituto, é homossexual, e desculpe lá os homossexuais, é um homem adúltero, é um homem que rouba, que abusa do poder que lhe foi atribuído, que é uma pessoa que não é pastor, é um mercenário. Então muda de sítio. Ora ao Senhor e diz, Deus, dá-me uma igreja que o Senhor possa ver que eu tenha alguém que cuide de mim espiritualmente. Agora, se estás a querer, ou deixaste, ou estás a deixar a tua congregação, eu não estou a falar para a nossa igreja, estou a falar para todos os que podem ouvir esta mensagem. Porque não gostaste de uma mensagem, porque achas que o pastor devia ser mais magro, no meu caso, que eu sou bem gordinho, até me ponho aqui para mostrar na câmara.
Não é? Se achas que não gostas das pessoas que estão na tua congregação, eu vou-te informar. Se tu mudas de igreja por causa disso, se tu deixas a igreja por causa disso, eu vou-te dar uma informação muito perigosa. Tu não vais estar no céu. Porque muitos dos que tu detestas vão estar no céu. E sabe porque é que nós não podemos mudar de congregação e não devíamos mudar de congregação? Eu passo-lhe a explicar. Porque nós temos que tratar os nossos corações com quem estamos mal. Temos de tratar no lugar onde nós nos magoamos, nos ofendemos, nos ferimos. Talvez falámos tão mal de quem nos amou, talvez ofendemos tanto quem nos fez bem, que temos que curar o nosso coração. E não é outro caminho, não há outro caminho. Mesmo que tu sejas vítima de injustiça, mesmo que sejas vítima de seres ignorado numa casa de oração, mesmo que a tua igreja te ignore, eu quero te dizer, Deus não te ignora. Deus não te ignora. Por isso, meus amados, não é normal. A minha tradição não diz a nossa congregação. Tudo bem, diz não deixeis de vos congregar. Certo. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Para que obedecei aos vossos pastores? Porquê? Porque eles velam pela vossa alma e têm que dar contas de vocês diante de Deus. É ou não é o que diz a palavra? Meus amados, nós vivemos um problema grave na nossa geração. É o problema da submissão. Não somos submissos a pais, nem mães, nem avós. Temos uma atitude de indiferença à autoridade. Aprendemos a falar mal de toda a gente, porque o direito à liberdade de expressão deu-nos o direito a ofender, a perder o respeito. Estamos a perder o que é o sentido da honra. Por isso hoje não se honra pastores, não se honra nada, não se honra pais, não se honra patrões. A gente ofende tudo e todos e andamos como se tudo estivesse normal. Mas por isso que há uma carência de santidade. Por isso que o Senhor Jesus disse que se Ele não abreviasse os seus dias, ninguém se salvaria. Porque o amor de muitos esfriaria. E nós, irmãos, queremos fazer parte do grupo das virgens prudentes. E não das loucas, que anda aí muita gente louca nos nossos dias. A igreja, meus irmãos, se reunia no templo, mas também se reunia nas casas, também se reunia até na rua, se caso fosse, no pós-ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 1, quando Pedro e João vieram ao templo e vieram para quê? Para orar, porque vieram à hora da oração. Havia a hora da oração no templo. E aquela hora da oração era para orar. Também havia a hora de abrir o livro, de abrir os pergaminhos, de estudar a Bíblia. Nós vemos Jesus com 12 anos a fazer isso. E nós, amados, temos que entender que nós precisamos de saber que nós temos que ir à igreja, estar juntos com os irmãos, não deixar a nossa congregação, prestar contas a quem devemos prestar, porque esse é o nosso dever como cristãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, nós encontramos o propósito da igreja e a tua missão como cristão, que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Porque a nossa obrigação todos os dias estar em comunhão com Deus, todos os dias falar de Jesus, em casa, ou vamos ao templo. Por isso, que, amados, que nós precisamos aprender isto. E se nós abrirmos e desfolharmos a Bíblia sobre este tema, nós vemos ao primeiro domingo de cada mês, ao primeiro domingo, o primeiro dia da semana, como diz o texto em Atos e outros lugares, em que o povo se reunia e tomava a ceia. Mas pastor, não tem que ser ao sábado, meu amado. Também se estava ao sábado. Sabe porquê? Porque para converter e trazer judeus ao cristianismo, era necessário ir ao lugar onde eles estavam, à sinagoga ou ao templo, porque também lá estavam ao sábado. A igreja de Jesus. Mas sabe o que eu costumo dizer? Deus não é limitado a sábados e domingos. Isso são os homens que se limitam.
Deus não está limitado a fazer um culto ao sábado ou ao domingo. Deus às 2 da manhã pode falar contigo na tua cama. Deus ao domingo pode te levantar, ao sábado, à segunda, à terça. Pode te levantar para orar por uma pessoa no meio da rua e curá-la em nome de Jesus. Deus pode te levantar no meio de uma rua e começar a anunciar o Evangelho. Qualquer dia é proibido. Estava alguém a falar comigo, já não me lembro a quem. Já me lembro quem foi até. Foi conversa no sábado, acho que foi na sexta até. Que antes as pessoas, até no autocarro no Brasil, pregavam o Evangelho. Alguém assistiu a algumas cenas destas? Acho que isso está a ficar proibido. Acho que está a ser proibido. Aqui nunca aconteceu isso. Mas lá havia uma liberdade tão grande de expressão que as pessoas podiam. E esse irmão, que é do Brasil, ele diz, mas isso já está proibido. Já ninguém pode levantar-se no autocarro e falar de Jesus. Já ninguém pode. Falou isso do Rio de Janeiro. Irmãos, viram dias em que iremos ser proibidos de falar. Já nos estão a querer proibir de falar. Brevemente não poderemos dizer aqui que ser homossexual é pecado. Brevemente não podemos dizer aqui certas coisas como sendo coisas que Deus abomina. Porque Deus abomina. Nós, quando dizemos que uma coisa é pecado, nós não a dizemos para afastar as pessoas. Dizemos-las para que elas se aproximem de Deus. Porque a gente sabe que ser gay, ser prostituto, ser viciado em álcool, em drogas, em êxtases, em jogo, seja lá no que for, em comer e beber. Às vezes há tanta dificuldade de sair dessas coisas. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e clamamos, o próprio Deus nos ajuda. Amados, é realmente todos os dias, no templo e nas casas, diz que não se cansavam, não cessavam de ensinar e anunciar. Ensinar quer dizer que é um aprendizado com organização. E anunciar quer dizer um anúncio, um pronúncio, uma mensagem flash, não é? Jesus Cristo. Não paravam de ensinar e anunciar. São duas afirmações na mesma frase. Em Atos dos Apóstolos diz que, e acontecendo que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Porquê é que eu estou a ler isto? Porque foi necessário, este homem estava no templo e ele, quando orava no templo, Deus lhe deu algo extraordinário. Algo sobrenatural. Quem se lembra do grande homem de Deus, profeta, também era maestro de música, Asaf, em que a Bíblia fala que ele estava tão mal. Ele olhava para os ímpios e tinha inveja deles. Olhava para os ímpios e achava que eles prosperavam e que ele que caminhava com Deus, obedecia a Deus, tentava ser fiel a Deus, parece que em vão tinha santificado o seu caminho, como diz lá no Salmo. E ele ao olhar, ele ao viver essa experiência, diz a Bíblia, que ele, se falasse aquilo que pensou, tinha ofendido a congregação dos santos. Por isso que nós não podemos dizer tudo o que nos apetece. Eu sou muito direto, eu sou muito sincero. Não podemos dizer tudo o que nos apetece, repito, porque podemos ofender alguém. Mas, quando ele olhou, quando ele viu bem a situação onde ele estava envolvido, porque ele teve tanta vontade de se desviar de Deus, teve tanta vontade de negar Deus, ele não deixou de acreditar em Deus. Ele estava revoltado contra Deus. Ele estava zangado com Deus. Porquê? Porque parece que ele, sendo fiel, todo o mal ou toda a adversidade vinha à sua vida. E os outros, os ímpios, comiam carne, engordavam. E parece que nada de mal lhe fazia. Até que ele entendeu o fim deles. E aí muita gente não entende o fim do seu próximo. Sem Deus. Mas sabe onde é que ele teve revelação de que estava tudo errado no seu coração? Diz a Bíblia, quando ele entrou na casa do Senhor. Até que eu entrei no teu santuário. Eu tive a visão do meu erro.
e a visão da desgraça deles. Salmo 73, se não me engano. Peço que até confiram e procurem. Que coisa, irmão. Muita gente não entende que o facto de vir à igreja é um lugar de cura. É um lugar onde Deus se manifesta de uma forma maior. Não é em vão que Deus não quer que o homem esteja só. Ele precisa de mulher. Não é homem com homem, nem mulher com mulher. Ele precisa de mulher. Não é em vão que o sábio Salomão diz, é melhor dois do que um. Salmo 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Mas meta o versículo 1 e o 2, faz favor, para você ver. Se não é o que eu estou a falar. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Continua. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Olha o que Asaf dizia, pois se acham em trabalhos como os outros, não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como outros homens. Verso 6, por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, ou isto é, comem muito, têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Ofensas. Eis que estes são ímpios e prosperam no seu mundo e aumentam em riquezas. Na verdade, olha, isto é a parte que me dói quando leio isto daquele homem. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares corregidos. Pronto, podíamos continuar a ler em casa. Mas ouça, é no santuário. É no lugar do culto, onde a igreja está junta. Não é em vão que Deus diz, orai uns pelos outros. Chorai com os que choram. Amém? Sorri com quem sorria. Sejam unidos em Cristo, a igreja. Por isso que o salmista dizia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É necessário nós entendermos que a igreja precisa estar junta. Nada de online, irmão. O online é o lugar onde nós podemos estar a assistir aos cultos porque não havia outra solução. Mas não podemos deixar isso dominar a nossa vida. Isso é uma armadilha satânica contra o propósito de Deus para a igreja. A igreja, quando era perseguida, ela se reunia nas cavernas. A igreja, quando ela era perseguida, ela estava junta. Nunca se deixou de juntar. Esta mensagem, ela acredito que veio do coração de Deus para cada um de nós, para não destruirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. A verdade é que somos templo, e eu quero também que entenda isso, e o templo onde Deus habita. Em Atos dos Apóstolos, ou melhor, perdão, em 1 Coríntios 6,19 diz, 6,19 de 1 Coríntios, ou não sabeis que o vosso corpo, diga corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. O nosso corpo é o templo. Deus habita dentro de nós. Não é em vão que o Senhor Jesus disse, se vocês obedecerem à minha palavra, e se a minha palavra estiver em vós, eu e o Pai faremos morada dentro de vós.
E eu quero que abram Efésios 2, 21 e 22. Não é? Diz que está a falar de nós, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós falámos isto ontem aos nossos irmãos aqui na reunião de cooperadores. Sabe, meu amado, que Deus vai estabelecer o seu trono. Também vai estabelecer de novo o seu templo. E nós, igreja, iremos, se estivermos vivos ainda, esperemos que não sabemos, ninguém sabe, quando se toca em escatologia, nada é muito certo. Porque são visões, são profecias, são metáforas que muitas vezes podem dar lugar a interpretações erróneas. Por isso que eu não me preocupo muito em ensinar a escatologia. Preocupo mais em ensinar alguns sinais que antevêm o grande e glorioso dia. E o grande e glorioso dia para todos nós é o dia em que morremos, ou no dia que formos arrebatados pelo Senhor. Eu, se tiver a igreja preparada para morrer, para estar com Deus, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Eu não tenho que estar preocupado se há um milénio, se não há um milénio, se o milénio vai ser assim, se vai ser assado. Não tenho que estar tão preocupado com isso. Embora isso é um tema que me apaixona e quase não falo nele. Eu sou um apaixonado por esse tema. Mas uma coisa eu sei. Na terra, Deus quer que tenhamos a nossa congregação. Na terra, enquanto Jesus nos mantiver vivos, Ele quer que a gente reúna em seu nome. Há bocado dizia de manhã, alguém sabe o lugar onde não vai haver o templo, onde não vai haver uma casa de oração? E alguns até responderam, e bem, mas é no céu. No céu não vai haver templo. Sabe porquê? Porque, como diz Apocalipse 21, 22, e nessa cidade santa que o Senhor tem edificado para vivermos com Ele, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que é Jesus. Lá, Ele é o templo, e nós na terra, quem é que nós temos como cabeça do corpo, que é a igreja? Jesus. Amém? Nós somos templo, Cristo é o templo. E Ele não só é o templo, como Ele representa todas as peças do tabernáculo, como Ele é o altar, como Ele é a palavra, como Ele é o lugar de incenso, porque as nossas orações chegam a Ele e Ele próprio ora sobre nós e é intercessor sobre a nossa própria vida. Porque a Bíblia diz que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós, como igreja, nós temos que entender. Sabe porque é que muita gente não crê em Deus? Porque nunca teve uma real experiência com Ele. Eu estou a ler um livro, que no prefácio, ainda hoje li mais umas boas páginas, e cada vez mais me convenço que ele não me vai tirar a fé. No prefácio ele garante que todo aquele que ler e for honesto com as suas convicções, deixa de ser crente e passa a ser ateu. E eu já estou a ler uma boa parte, já vou num terço, e confesso que cada vez estou mais crente. Mas eu sei que nem todos podem ler aquilo. Por isso que eu não recomendo o livro a ninguém. Mas a todo aquele que se diz cristão e que tem muitos anos de crente e que se acha sábio nas Escrituras, merecia ler aquele livro para ver como é que fica a sua fé no fim. Porque quem não tem uma real experiência com Deus, hoje há tanto argumento do inferno contra a fé que pode abalar as nossas convicções. Eu tenho dito aqui, tenho-me atrevido a dizer muitas vezes, ninguém consegue tirar a minha convicção de quem é Deus. Poderei me zangar com Ele, poderei me revoltar como Ele, como Asaf estava. Você não vê no contexto de Asaf a descrença de um Deus real. Você vê em Asaf uma revolta contra o Deus real. Porque ele não compreendeu que na vida nós sofremos consequências que são muitas vezes contra nós. Mas porque muita gente não entendeu que a sua fé é a prova, é o que é mais provado na sua própria vida. E nós na Terra temos a capacidade de crer ou não crer. Alguém uma vez me diz, um advogado, amigo de muitos anos, a fé é um dom, perguntou-me ele.
Não, existe vários níveis de fé, dizia eu. Mas ele queria que eu dissesse que era um dom. Só que o Espírito Santo não me deixou dizer. Porque há o dom da fé, sem dúvida. Mas a fé para ser salvo não tem a ver com dom. Tem a ver com acreditar em algo. E acreditar tem a ver... Eu posso querer... Deixa-me ser aqui um bocadinho perigoso. Eu posso crer na Bíblia porque aprendi quando era criança. Posso crer no Islão, no ser muçulmano, porque aprendi quando era criança. Eu posso ser confessionista, posso ser budista, posso ser qualquer outra forma de fé ou forma de... como é que agora falta uma palavra, que não tem a ver com fé, tem a ver com princípios de ética, etc. Ter uma ideologia, melhor dito. Posso ter uma ideologia que não mistura com fé, porque ser budista não tem muito a ver com fé, não é? Mas eu posso ser, porque fui ministrado como criança. Mas quando alguém me confronta, não é? Alguém me vai abalar as minhas convicções. Porquê? Porque eu aprendi uma teoria. Não experimentei a teoria realmente. Não vivenciei algo novo. Lavaram-me o cérebro. Mas quem tem uma experiência real com Deus, dá-se um milagre transformador dentro do nosso coração. Por isso que os cristãos antigamente eram mortos, e agora confunde-se cristianismo. Eram mortos nas arenas, mas também os muçulmanos se autossacrificam em benefício ou por uma causa que não tem a ver com uma experiência real com Deus. Tem a ver com uma lavagem cerebral. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que eles chamam de Alá, não mandaria matar crianças. Não mandaria destruir os seus seguidores. Uma coisa é eu ser morto por causa da minha fé, outra coisa é eu matar outros por causa da minha fé. Para mim isso não é ser muçulmano. Isso é ser, como todos dizem, terrorista. E nós, como igreja, o cristianismo ele é conhecido como a mensagem do amor. A conversão vem pelo amor. Mas nós próprios, como somos seres humanos e somos pessoas que interpretamos mal as coisas, entendemos mal Deus e a sua palavra e cada um faz uma guerra à sua maneira, o próprio cristianismo já matou. Através da Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas hoje eles não concordam com o que fizeram. Nós, igreja, devemos ser conhecidos como a igreja do amor, a igreja da fé, e o nosso culto, o nosso lugar de culto, ele devia ser conhecido como um lugar de cura, de libertação, de restauração, onde as pessoas vêm e encontram libertação para a sua vida. Porque é isso que o cristianismo tem feito ao longo da vida, quando há uma igreja que adora verdadeiramente a Deus. E as pessoas, elas muitas vezes deviam ser confrontadas. Uma vez, o Rodolfo com mais o grupo de jovens fizeram um evento que é Ninguém Explica Deus. E eu questionei 2 ou 3 jovens. Qual é a sua experiência com Deus? E o problema é que estamos a viver uma época que estas crianças que se assentam na igreja não têm uma real experiência com Deus. Sabe porquê? Porque os pais não o fazem transmitir. Porque não lhes ensinam os caminhos em que devem andar. Não é em vão que a Bíblia diz. Por isso que os islâmicos ensinam, o cristianismo ensina. E quem quer fazer de uma criança alguém com princípios de caráter e princípios de alguma fé, diz que a Bíblia ensina ao menino o caminho em que deve andar e até velho não se esquecerá dele. Então muitas seitas e religiões que se levantaram, elas aprenderam este princípio de pegar na criança e fazer-lhe isso mesmo. Mas, irmãos, cristianismo não é manipulação de corações. Cristianismo é seguir alguém que nós queremos de livre e espontânea vontade. Alguns lados querem nos obrigar a crer, mas no cristianismo não há obrigação de crer. Há um momento em que nós ouvimos, por isso que é importante, como lemos há bocado, que eles não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Porque é dever de cada um de nós ensinar e anunciar e aprender. Só que o nosso problema é que estamos numa geração
em que queremos tudo fácil. Irmão, não tenho nada contra os iPads e os telemóveis, mas não pegamos num livro para ler, na Bíblia Sagrada para ler. Não, vemos mais facilmente 10 novelas num dia do que lemos um versículo da Bíblia Sagrada. E nós estamos a perder o conteúdo, a Gênesis. Porque o poder de mudar a nossa vida não tem a ver com emoções, tem a ver com o conhecimento da palavra. Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, é o Filho que liberta, não é o pastor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós nesta noite ou nesta tarde possamos entender estes princípios de Deus para a nossa vida e possamos deixar que Deus possa nos transformar, mudar o nosso coração, mudar a nossa visão daquilo que Ele quer para cada um de nós. Por isso que hoje, aqui e agora, eu quero que tu, no lugar onde te encontras, tu que estás assistindo ao nosso programa, que estás assistindo a esta reunião, esta palavra irá estar, esta e a da manhã também, irá estar online, as duas, porque não foram iguais, sempre sai alguma coisa diferente. Eu vou de lá deixar as duas para vocês ouvirem. Porque sinto que esta palavra é necessário ser ouvida. Meus queridos amigos, que Deus possa mudar o nosso coração. Deus possa nos ajudar a compreender o seu desejo para a nossa vida. Que tu possas entender que é propósito de Deus estar na casa de oração. Por isso que o salmista dizia: bem-aventurados estão plantados na casa do Senhor. Não te canses de estar na casa do Senhor. Havíamos ser todos os dias, todas as noites, como diz a sua palavra. Fazemos só de sexta alguns eventos, algumas escolas bíblicas, alguns eventos de crianças, de jovens, mas pouco mais. Mas que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo. No lugar onde te encontras, se estás sentado, levanta-te. Coloca a tua mão, e a igreja aqui pode se levantar também. Coloca a tua mão direita no teu coração. E vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde eu te agradeço por aquilo que tens feito em nossa vida. Esta palavra que temos escutado, que ela possa transformar os nossos corações. Ó Pai, que nós possamos entender o teu projeto para a nossa vida. E aqueles que estão se afastando da igreja, aqueles que estão a afastar-se por tantas razões, que o teu Espírito possa capacitar a sua vida para voltar a ti. Pai, sabemos que fugir não é solução. Afastar-nos não é solução. A solução é cada vez mais aproximar-nos de ti. Eu oro por todo aquele que está zangado com Deus, frustrado com Deus, ou então que não compreende Deus. Oh Espírito Santo, manifesta-te. Tu conheces o coração de cada um. Por isso tu és um Deus pessoal. E isto faz confusão a muita gente, porque o Deus pessoal, Ele quer se manifestar pessoalmente a cada um de nós. Pai, como te manifestaste a mim, que te manifestaste a tanta gente, tu possas manifestar a todo aquele que está duvidoso, que está cansado, está magoado com a vida, com Deus. O teu Espírito possa cuidar e fazer o milagre que só tu podes fazer, porque a tua palavra diz que o Senhor é, através do seu Espírito, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos para a tua glória. Amém e amém. Meus amados, gostei muito de estar convosco online. Vamos terminar agora. Desejo a todos a continuação de um bom domingo e que Deus vos abençoe. Amém.